Fala, galera fora da caixa! E pessoal? Hoje nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho como que estão sendo as nossas viagens em época de pandemia. As pessoas sempre perguntam pra gente por que a gente não volta pra casa, por que a gente continua viajando em plena pandemia, Elton? É isso, a gente sempre recebe essa pergunta, como a gente não tem mais casa, né? Para onde que a gente vai nesse momento? O que a gente fala para as pessoas, né? É isso aí, se você não tem mais casa, você volta pra onde? Mas isso não é um problema pra gente. Se você já acompanha o nosso canal há um certo tempo, você deve saber que a gente se hospeda gratuitamente na casa das pessoas, que é o que a gente está fazendo agora nesse momento aqui em Cancún, no México. Então a gente vai ficar aqui nessa casa pelos próximos 6 meses e aqui vai ser o nosso lar aí, né? Nesse período de pandemia, foi a melhor maneira que a gente encontrou de passar esse período agora. A gente veio até o México recentemente, então as pessoas estão acompanhando aí essa transição. A gente estava na Ásia, né? Quando tudo começou, a gente estava na verdade na China, né? Quando começou... a pandemia começou. É. Então a gente se deu conta que a gente estava ali no meio do negócio e que a gente precisava dar um jeito de sair dali, né? Então a gente estava também fazendo uma hospedagem gratuita. A gente estava cuidando do Coco, né, que era um cachorrinho, lá em Wuxi, que era uma cidade perto de Xangai, que a gente estava. Na verdade, não tinha tido nenhum caso ainda em Wuxi, onde a gente estava, né, no momento que a gente estava lá. Então, estava bem tranquilo, porém, o país parou, né? De repente, assim, do dia para a noite, a gente viu a China parando e a gente não podia nem sair de casa, né? E aí a gente ficou com medo, na verdade, de como a gente ia embora, né? Tava tranquilo de ficar na casa, porque a gente estava trabalhando, a gente tinha coisas para fazer sem precisar sair para a rua, porém a gente começou a ficar com medo que os aeroportos fechassem e que a China ficasse fechada e a gente tivesse que ficar ali muito tempo, né? Quando a gente percebeu que os primeiros voos que chegavam da China nos países ou iam para a China, eles começaram a ser cancelados, a gente falou assim, Gil, eu falei para Gil, a gente tem que ir embora, senão a gente não vai conseguir sair da China. Nenhum país vai aceitar mais voos vindo da China. E a gente tinha compromisso, né? A gente tinha compromisso. Vocês estão ouvindo aí os cachorrinhos nossos aqui latindo. Eles devem ter ouvido alguma coisa lá fora. Copito tá aqui embaixo, Copito. É isso aí, depois vocês vão conhecer. Mas voltando à questão da China, a gente estava lá e a gente tinha compromisso depois da China numa outra casa com hospedagem gratuita onde tinham outros animaizinhos esperando pela gente, né, Elton? Então a gente não podia, né, ficar preso lá na China e não conseguir sair. Então a gente, como é que fala? Recalculou a rota, a gente saiu da China, fomos para Tailândia, aí lá encontramos uma hospedagem gratuita em Bangkok. Exatamente. E aí quando a gente foi de lá, a gente foi para Bali, na Indonésia. Fizemos outra hospedagem gratuita em Bali. Tudo isso no meio da pandemia, né? Porque as pessoas ficavam assim, volta para casa, volta para o Brasil. Mas qual que era a diferença, né? Da gente passar um tempo no Brasil ou a gente passar um tempo em Bali ou na Tailândia? A situação na Ásia, nesse momento, era muito mais tranquila do que no Brasil. Quando a gente chegou em Bali, o vírus chegou no Brasil. E em Bali ainda não tinha nenhum caso, né, Elton? Ficou um bom tempo sem ter nenhum caso, as pessoas tendo a vida normal, não tinha nada. O mês inteiro que a gente passou lá, não teve um caso sequer registrado em Bali. Então, assim, tava tudo aberto, a gente conseguiu ter uma vida normal durante esse período, enquanto em outros países do mundo já tinham vários casos. Então, a gente, na verdade, estava driblando, né, a pandemia. A gente saiu da China, onde era o grande foco, fomos para Tailândia. Quando a gente foi para Tailândia, tinha menos de 100 casos. Eu acho que tinha uns 60 casos no país inteiro. Então, ainda era muito pouco e não estava subindo. Ficou mais de um mês com esses 60, 70 casos, né? Subindo, não passava de 100. Então, estava tranquilo relativamente ali ainda, enquanto a gente estava na Tailândia. Aí chegamos em Bali, né, na Indonésia, não tinha nenhum caso. Então, nos 30 dias que a gente ficou lá, não teve nenhum caso. Começou a ter um ou outro em outras ilhas da Indonésia, mas ainda não tinha chegado em Bali. Então, a situação ainda estava tranquila e por isso a gente ainda estava tendo uma vida normal, né, Elton? A gente conseguiu ainda segurar aí uns 2 meses, pós-pandemia, com uma vida ainda relativamente normal. E foi quando estava chegando próximo de 30 dias que a gente estava na Indonésia, a gente falou, a gente tem que sair, porque a Indonésia, para quem vai visitar turismo, pode ficar no máximo 30 dias, senão você tem que pedir uma extensão da sua permanência lá no país. O que até seria tranquilo, que a gente até viu na internet, que as pessoas estavam pedindo online. Eles estavam dando essa extensão somente online, você não precisava nem ir no lugar, porque as pessoas estavam formando filas, né, no local onde eles dão essa extensão. Então eles falaram, não precisa mais vir aqui, a gente está concedendo essa extensão online, mas a gente também ficou com medo, porque a gente tinha outros compromissos, né, de hospedagens gratuitas marcadas mais para frente, e a gente ficou com medo de
depois talvez a Indonésia fechar, como estava acontecendo com outros países. Então a gente falou, não, acho melhor a gente sair, já está dando, né, quase 30 dias, não vamos estender o prazo e vamos para um lugar que seja fácil para a gente pegar voos para qualquer lugar do mundo. Que seja um grande hub, né, com vários voos. E a gente escolheu ir para Bangkok, na Tailândia. Voltamos então para Tailândia. É um dos aeroportos, né, Bangkok é um dos aeroportos do Sudeste Asiático que tem mais voos, né? Do mundo todo. Se você viaja bastante, você deve saber disso. Então, de Bangkok você consegue ir para praticamente qualquer lugar do mundo, coisa que não acontece em Bali, né? Em Bali provavelmente você vai ter que ir para Tailândia, vai ter que ir para Dubai, para Singapura, para algum outro lugar, mas não vai direto ali da Indonésia para algum lugar do mundo. Então a gente voltou para Tailândia para poder aguardar, porque nesse período a gente teve algumas hospedagens gratuitas canceladas devido à pandemia, porque os locais para onde a gente ia estavam com muitos casos e a gente já estava até com medo de ir para lá, né? Caso eles não cancelassem, a gente acabou cancelando algumas. Depois que a gente teve a primeira cancelada, a gente ficou até aliviado, porque essas hospedagens seriam na Espanha e a gente ia para o Chipre também. No Chipre estava relativamente tranquilo, apesar das restrições na Europa. Mas a Espanha já estava o bicho pegando fogo lá e a gente falou, caramba, a gente vai para o segundo maior foco na Europa, né? Depois da Itália estava a Espanha já. Então a gente não queria ir para lá de jeito nenhum. Tivemos a primeira hospedagem cancelada pelo dono, aí a gente já aproveitou e ligou para as outras pessoas, né? Desmarcamos e eles também ficaram tranquilos, porque eles também estavam com medo de viajar naquele período. Então, ou seja, a gente ficou um mês decidindo o que a gente ia fazer. Então a gente passou esse um mês na Tailândia. E porque a gente tinha essa hospedagem aqui já marcada desde o ano passado e é uma hospedagem de longo prazo. Então a gente pensou, poxa, agora nesse momento de pandemia é a melhor hospedagem que a gente pode ter, porque a gente vai poder ficar lá 6 meses e ficar tranquilo, né, num lugar como se realmente a gente estivesse na nossa casa. Então a gente não via a hora de chegar esse dia para a gente poder vir para cá, para Cancún, no México. Então a gente não podia deixar, né, que nada estragasse esses planos. Então a gente ficou quietinho lá na Tailândia, passamos aí umas 3 semanas fechados no apartamento, porque a Tailândia fechou, os aeroportos fecharam. Aí a situação ficou um pouquinho mais complicada, porque a gente não estava achando jeito de ir embora da Tailândia. O voo que a gente tinha comprado pela Emirates, passando por Dubai, foi cancelado. Nenhum outro voo estava saindo mais da Tailândia. A Tailândia fechou, né? Tailândia, então não chegava mais nenhum voo e não saía nenhum voo internacional. Fechou o país. Foi quando então surgiu um voo de repatriação, né, do governo brasileiro, que foi buscar os brasileiros que estavam retidos aí na Tailândia, no Vietnã e na Indonésia. E a gente entrou para a lista para poder voltar para o Brasil nesse voo de repatriação. Então deu tudo certo, a gente conseguiu voltar então para o Brasil nesse voo de repatriação. Demorou um pouquinho, né? A gente ficou lá 3 semanas aguardando esse voo, mas ele saiu. Então a gente ainda tinha um prazo, né, relativamente longo até chegar à hospedagem aqui do México, então deu tempo tranquilo, a gente conseguiu voltar para o Brasil. Foi o maior voo que a gente fez na nossa vida, né? Mais de 30 horas dentro do avião, não podia sair do avião. O avião saiu do Vietnã, pegou a gente na Tailândia, passou na Indonésia, passou em Amsterdã numa escala técnica e aí chegou no Brasil. Então foi muito longa a viagem. 32 horas, 32, né? A gente ficou 32 horas. O pessoal que saiu do Vietnã ficou 35 horas dentro do avião, que foram os primeiros a saírem. Nós fomos os segundos saírem, né, de viagem. E nós fomos os segundos e a gente ficou 32 horas dentro do avião. Foi o maior voo da vida, mas eu acho que a gente estava tão preparado para esse voo psicologicamente, que a gente ficou ansioso. 3 semanas esperando, né? E que foi rápido. Foi um alívio chegar no Brasil. E aí aqui a gente estava mais próximo, né? Aqui a gente estava, né? O Brasil está aberto, tem voos saindo, apesar de terem, acho que menos de 10% dos voos no Brasil nesse momento estavam saindo apenas. Mas só para esclarecer, o Brasil não estava fechado em nenhum momento, tá? Porque as pessoas perguntam assim, mas os países abriram, como que vocês estão conseguindo viajar? Na verdade, alguns países fecharam realmente, como a Tailândia, por exemplo, então não entrava nenhum voo, não saía nenhum voo, mas o Brasil não fechou em nenhum momento durante essa pandemia. Diminuíram, é claro, os voos, porque as pessoas não estão viajando, então é lógico que eles diminuíram, né? Muitos voos cancelados, muitas pessoas deixando de viajar. Então, assim, os voos que existiam, por exemplo, semanalmente, aliás, todo dia na semana,
começaram a ocorrer uma vez por semana apenas. Então, assim, eram muito menos voos do que normalmente ocorrem, né? Mas em nenhum momento o Brasil fechou. Então, a gente tinha, sim, essa possibilidade de pegar o nosso voo aqui para o México, porque muita gente pergunta, como que vocês conseguiram? Os aeroportos reabriram. Na verdade, esses aeroportos por onde a gente passou nunca chegaram a fechar, com exceção de Bangkok, na Tailândia, tá? Que aí, com o voo de repatriação, eles fizeram uma exceção e deixaram o voo sair de lá. Como estavam ocorrendo outros voos de repatriação até no mesmo dia que a gente estava saindo da Tailândia, estava tendo um voo que estava indo para Hong Kong, né? Que o pessoal estava voltando também para a China. Então, o que aconteceu? A gente chegou no Brasil, ficamos um tempo, né? Já estávamos isolados um bom tempo lá na Tailândia, ficamos também isolados no Brasil e depois a gente seguiu para cá, para o México. A gente conseguiu fazer um voo para Fort Lauderdale, na Flórida, e aí depois a gente pegou um voo do aeroporto de Miami, que fica meia hora do aeroporto de Fort Lauderdale, e viemos aqui para Cancún, Miami-Cancún. Então foi relativamente tranquilo, era um dos melhores trajetos para a gente chegar aqui em Cancún. A gente percebeu na hora de comprar esses dois voos, de Campinas para Fort Lauderdale e de Miami para Cancún, que esses voos que a gente estava procurando, eles estavam saindo nas últimas 3 semanas, 2 ou 3 semanas anteriores, ou seja, eles não estavam sendo cancelados. Você consegue ver na internet, no Flight Radar, tem sites que mostram o histórico dos voos nos últimos dias. Então a gente conferiu lá e esses voos saíram nas últimas semanas, nos últimos dias, ou seja, tinha uma grande possibilidade desses voos saírem também. Quando você olha nesses sites e você vê que os voos estão sendo muito cancelados, você já tem uma noção, né, do que pode acontecer com o seu voo. Então, no nosso caso, a gente já tinha uma ótima esperança de que esses voos realmente iam sair, porque todos tinham saído, né? Então, as pessoas até perguntaram pra gente, nossa, mas como que vocês conseguiram? Teve até seguidor nosso que tinha viagem marcada para Cancún e teve o voo cancelado. Aí ele mandou uma mensagem falando assim, eles devem ter um jatinho particular, porque eu não sei como eles chegaram em Cancún. Na verdade, você precisa se atentar a por onde o seu voo vai, né? Quais aeroportos, quais companhias aéreas. Então, por exemplo... uma coisa importante... Gente, o que você ia falar? Não, eu ia falar que uma coisa importante. Como a gente veio pelos Estados Unidos, a gente foi Campinas, Fort Lauderdale na Flórida, né, nos Estados Unidos, e da Flórida para o México, para Cancún. A gente quis garantir que até o momento que a gente fosse embarcar, não tinha nenhuma restrição dos Estados Unidos para o Brasil, porque cogitou, eu vi alguma notícia do Trump falando que talvez pudesse banir os voos do Brasil por um tempo, porque os casos no Brasil estavam aumentando bastante. Então, assim, foi importante também a gente verificar se não tinha nenhuma restrição para quem tem passaporte brasileiro para entrar nos Estados Unidos, né? Para quem está voando para os Estados Unidos. Então não tinha nenhuma restrição, como todo mundo deve saber, o Trump ele baniu também voos da Europa, por exemplo. Então ninguém da Europa está conseguindo ir para os Estados Unidos nessa época. Mas do Brasil para os Estados Unidos não tinha esse banimento, essa suspensão dos voos. Então a gente conseguiu chegar na Flórida sem nenhum problema. Exatamente. Então o que eu ia falar é o seguinte, para você vir do Brasil, né, de São Paulo no caso, para Cancún, você tem algumas opções. Então só para dar uma ideia aí para vocês, quem precisa se deslocar para algum lugar por algum outro motivo, porque é claro que a gente não indica para ninguém viajar de férias nesse momento. A gente não está aqui de férias, a gente não está passeando, não está turistando, nada disso. A gente simplesmente não tem casa e a gente precisa, né, ir para algum lugar para que a gente tenha uma casa como está acontecendo aqui em Cancún. A gente tinha esse compromisso de ficar 6 meses nessa casa, né? A gente marcou esse compromisso lá em novembro, a gente estava na Malásia ainda, então a gente tinha esse compromisso já feito, né? Então a gente falou, não, a gente tem que dar um jeito de chegar lá. Então, e algumas outras pessoas têm essa necessidade também, é difícil alguém ter a mesma necessidade que a gente, mas, por exemplo, existem vários nômades digitais que também não têm casa, assim como a gente, e nesse momento eles estão escolhendo aí os melhores lugares para eles estarem aguardando, né, até que a pandemia acabe. E existem outras pessoas que têm outras situações. Por exemplo, algumas pessoas precisam viajar a trabalho, né, para fazer alguma coisa, para resolver uma questão, por questões de saúde. Tem pessoas que têm que viajar para encontrar um parente que está distante, precisa de ajuda. Então, assim, são casos muito específicos, né, de pessoas que estão viajando nesse momento, e com certeza a gente não indica para ninguém que está viajando de férias. Com certeza você vai ter a sua viagem estragada aí, porque você não vai conseguir, né, curtir as atrações que vão estar fechadas, você vai ter muitas restrições, talvez você não consiga se movimentar dentro da cidade, porque em alguns pontos você pode encontrar barreiras, as pessoas não deixarem você transitar entre os lugares. Então, assim, tá difícil realmente viajar nesse momento, porém, a gente arrumou uma maneira de ficar quietinho aqui em Cancún. Isso que eu ia falar. A gente chegou aqui em Cancún, a gente queria chegar aqui. Chegamos aqui, agora sim a gente vai ficar aqui no próximo mês
fechados, né, isolados, a gente só vai no mercado e volta. Então, assim, a gente está aqui aguardando tudo voltar ao normal, a previsão é mais 20 e poucos dias aí, segundo o governo, a gente está acompanhando as notícias. Então a questão agora é esperar mesmo para tudo voltar ao normal, começar a reabrir. Nem praia está aberta, nada está aberto aqui fechado. praticamente, só os serviços essenciais estão abertos. É mercado, hospital, sei lá, né? Acho que as coisas mais básicas e mais importantes para a população continuam abertos e tem várias restrições. Você tem que entrar, dar distanciamento social, usar máscara tem sempre. Tem supermercado que só pode ir uma pessoa por família, né? Não pode a família toda, né, no supermercado junto, tem que escolher uma pessoa e pedir para essa pessoa fazer compras. Aqui, antes da gente chegar, a gente ficou sabendo que o casal que estava nessa casa aqui antes, que já tinha um casal cuidando dos bichinhos que a gente está cuidando aqui, por 6 meses eles ficaram aqui e a gente chegou agora para revezar com eles. E eles têm mais idade, o marido tinha 67 e a esposa 62, né? Então eles são um grupo de risco e aí teve um dia que eles foram no supermercado que não puderam entrar porque eles são um grupo de risco, então o supermercado baniu. Falou, não, só pode gente mais nova fazer compras. Ele falou, poxa, mas quem sozinho, que vai fazer compras pra dois, mim? Né? Mas eles tinham bastante coisa aqui e acabaram se virando. Mas a gente não tá tendo restrição, mas a gente tá indo um de cada vez, né? Só no mercado, que é o que precisa. Mas eu acabei não falando o que eu tava falando, a gente fez um loop e não voltamos. Eu tava falando como que as pessoas que realmente precisam viajar tem que fazer nesse momento, né? Que os aeroportos não estão todos fechados, né? Que é o que as pessoas perguntaram. Como é que você chegou em Cancún e eu não consegui chegar? Então, o que a gente ia falar é o seguinte: quanto mais informações você tem, melhor para você no momento de viajar. Então, não só você vai estar muito mais preparado, né? Para saber o que está acontecendo nos lugares, mas você também vai saber como chegar, né? Nos lugares, porque muita gente acaba falando, meu voo foi cancelado, pronto, não tenho mais como chegar naquele lugar que eu precisava estar nesse momento. Então, por exemplo, quando a gente estava vendo uma viagem aqui para Cancún, a gente tinha algumas opções. De São Paulo para Cancún, às vezes tem um voo da Latam que é um voo direto, mas esse voo é sazonal e nesse momento agora, obviamente, não ia estar acontecendo esse voo. Então, não tinha nenhum voo direto, né? São Paulo, Cancún. A gente teria que parar em algum lugar, fazer uma conexão, depois pegar um outro voo para Cancún. Então, quais as opções que a gente tinha? Na época tinha opção por Santiago, no Chile, e opção por Lima, no Peru, e também Cidade do México. E tinha também voo da Copa pela cidade do Panamá. Isso. Só que o Panamá estava fechado, pelo que a gente tinha visto, o Peru estava fechado e o Chile estava fechado. Ou seja, só sobraram para a gente 2 opções, que a última eu não falei, que era pelos Estados Unidos, que era esse voo de Fort Lauderdale, ou por Miami também, que tem, e tem alguns outros voos, dá para ir por Dallas, por Houston, se precisasse a gente ia até por outras cidades aí dos Estados Unidos, mas a mais próxima é Miami, Fort Lauderdale ali, que está bem mais próximo do Caribe, né? Então essas eram as nossas opções. Então o que a gente pensou? O aeroporto do Chile e do Peru, eles estavam para reabrir no final de abril, só que não era certeza. A gente ainda estava antes dessa data, não tinha como a gente ter certeza se no dia que a gente precisaria viajar já estaria aberto o aeroporto. Ia ficar muito então a gente não foi nessa possibilidade, porque era muito remoto, né, isso acontecer. A gente ia estar esperando que um aeroporto abrisse para que a gente conseguisse pegar um voo? Não. Então a gente já descartou de cara essa possibilidade de ir por Lima e ir por Santiago. Aí as outras opções eram a Cidade do México e os Estados Unidos. Aí a gente começou a ver se os voos tinham saído ou não, se os voos tinham sido cancelados. E a gente achou esse voo para Fort Lauderdale que estava saindo toda segunda-feira. Era um voo que acontecia normalmente todos os dias da semana. Ou até mais de uma vez por dia, né? Em altas temporadas tinha mais de um voo por semana, mas nessa época agora, mais de um voo por dia. Mas nessa época agora estava acontecendo somente um voo por semana de segunda-feira. Então a gente falou, olha, já que tem um voo só por semana, vamos ver se esse voo pelo menos está saindo, né? Aí a gente foi olhar todas as segundas-feiras anteriores e todos tinham saído. Então a gente falou, tá aqui, esse é o voo que a gente vai pegar, porque a chance desse voo sair é muito grande. Eles restringiram muito, né? Fizeram só um voo por semana, mas realmente tem ali público para poder encher esse voo, ou pelo menos, né, ter um
um número viável, mínimo né? de passageiros para ser viável sair o voo. E saiu o voo. Com metade da quantidade de passageiros. Exatamente, né? Metade do avião estava cheio, metade vazio. Então saiu. Para vocês verem como existem outras pessoas também que precisam viajar nesse momento. Elas não estão indo de férias, elas não estão indo passear. Eu percebi que era muita gente que morava na Flórida, brasileiros que moravam na Flórida, moravam nos Estados Unidos, estavam pegando esse voo. Né? Então, muitas vezes eles estavam esperando, né, para poder a situação melhorar um pouco nos Estados Unidos, para poder voltar para casa, ou foram ajudar algum parente no Brasil que estava sozinho nesse momento da pandemia. Né? A gente não sabe exatamente qual é a história de cada um, mas com certeza não tinha ninguém ali indo para Disney, indo passear. Com certeza essas pessoas estão com algum motivo muito específico para poder estar viajando. Então, existe sim a possibilidade de você pegar um voo, de você conseguir se movimentar nesse período, apesar de ser muito mais difícil do que uma época normal. E né? não é recomendável. Se você está pensando em viajar para passear, espera aí acabarem as restrições, né? Garanta que para onde você vai, você procura saber se está aceitando, se estão aceitando brasileiros, né, com passaporte brasileiro, se voos do Brasil estão chegando lá, vê se não tem nenhuma restrição, se não tem nenhuma solicitação adicional, não sei o que pode surgir, né? Por exemplo, quando a gente saiu da China e a gente foi para Tailândia, a gente escolheu a dedo o lugar para onde a gente ia, porque existiam várias restrições de voos da China. Então, por exemplo, eu não poderia ir para os Estados Unidos, pegar um voo da China e ir para os Estados Unidos, nem passando por outro lugar antes, porque os Estados Unidos não aceitava ninguém que tivesse passado pela China nos últimos 14 dias, né, que é o período, né, do vírus, que eles pedem para a gente fazer de quarentena no mínimo. Então, por exemplo, se a gente tivesse ido direto da China para a Indonésia, como a gente foi depois da Tailândia, né, para Bali, a gente não teria entrado de cara, porque eles pediam esse prazo de 14 dias que você já tivesse saído da China. Então, como a gente foi para a Tailândia, ficamos 20 e poucos dias na Tailândia. A Tailândia não tinha restrição em relação à China. Aí tá? depois... O tratado entre a Tailândia e a China é bem mais próximo, é um país bem próximo da China, né? Então, assim, como eles estavam agindo nessa situação era bem diferente de vários outros países. A Tailândia estava bem tranquila. É. Então a gente fez esse voo da China para a Tailândia, a gente ficou lá 20 e poucos dias e a gente depois então foi para a Indonésia. Na chegada na Indonésia nos perguntaram: eu estou vendo que vocês estavam na China. Faz quanto tempo que vocês saíram da China? Eu falei, 20 e poucos dias. Eles olharam, inclusive, o carimbo de saída da China e fizeram as contas. Então fazia 20 e poucos dias que a gente tinha saído. Ou seja, já passou 14 dias, já passaram os 14 dias, então vocês estão bem. Então, né, não apresentaram sintoma, ou se o vírus, né, ele manifestou, já não tem mais problema. Então eles autorizaram a nossa entrada na Indonésia. Exatamente. Né? Então tem vários detalhes. São vários detalhes que você precisa saber nesse momento para viajar. Não é fácil. Então hoje em dia, para uma pessoa que não é experiente, que não é um viajante experiente e que não está acostumado, né, com esse monte de detalhes aí no momento de viajar, fique em casa. Né? Nesse momento você vai ter dificuldade sim de viajar e pode ser até que você não chegue, ou pode ser que você chegue e tenha que voltar. Mas eu acho que tudo isso que a gente está falando nesse vídeo são coisas que a gente adquiriu por experiência, né, de ficar de olho no país, o que o país pede. Né? A gente procura informação no site da embaixada do país ou em blogs de pessoas que já viajaram para aquele país. A gente procura diversas informações em diversos lugares diferentes para saber cada coisa de um lugar. Uma coisa que o pessoal sempre pergunta pra gente também é por que a gente vai ficar 6 meses aqui? Como que a gente vai ficar 6 meses se na maioria dos lugares é 3 meses? Por exemplo, na Europa. Assim. Não é todo lugar que é só 3 meses. Aqui no México, por exemplo, são 6 meses que eles te dão quando você chega aqui no país. Para ficar mais preciso, assim, depende do oficial de imigração o quanto ele vai conceder para você de prazo de permanência se você estiver, né, ficando ali a turismo, por exemplo. Né, se você for brasileiro vindo a turismo para o México, você não precisa de visto, você vai falar que você está vindo a turismo, eles geralmente dão 180 dias, 6 meses. Então, vindo para cá, a gente pode ficar 6 meses aqui. Se não tiver nada de errado, se ele não estiver desconfiando, né, de nada em relação a você estar entrando no país, o normal é eles te darem 180 dias. E foi por isso que a gente fechou essa hospedagem por um período de 6 meses. A gente poderia até ficar mais tempo aqui, porque o dono dessa casa não mora nessa casa aqui, então ele precisa de uma pessoa o tempo todo aqui. Então, quando a gente sair depois de 180 dias, vai entrar uma outra pessoa para ficar aqui no nosso lugar. Mas foi o que a gente falou para ele, nós podemos ficar
ficar 6 meses, que é o período que a gente tem de permanência, né? Se a gente quisesse ficar mais, a gente teria que sair do país, ficar um tempinho fora, entrar novamente e aí pedir mais 6 meses na entrada, eles dariam mais 180 dias, a gente poderia ficar um pouco mais. Mas a gente deve ficar só os 6 primeiros meses mesmo. Mas eu acho que o intuito desse vídeo é não só contar como é que foi a nossa experiência até agora, né, enfrentando aí países com restrições de viagem devido à pandemia, mas também mostrar assim, que a gente procura informações em diversos sites, diversas fontes, para a gente saber para onde que a gente vai, como que a gente vai, se está liberado, se tem alguma restrição, se precisa de visto, se não precisa de visto, se precisa de vacina, por exemplo. Na Tailândia, por exemplo, a gente precisou entrar lá, a gente tinha que ter o certificado internacional de vacinação e profilaxia, né? Vacinação especificamente da febre amarela a gente precisou. Então a gente teve que tomar no Brasil quando a gente estava ainda... O Brasil é um país que, se você sai do Brasil, né, para ir para outros países, alguns países exigem esse atestado, né? É um certificado internacional. Então você procura também no Ministério da Saúde, no site do Ministério da Saúde, como você consegue esse certificado. Lá você tem que tomar a vacina no posto de saúde mais próximo da sua casa e aí você vai ter, com a carteirinha que eles vão te dar, você consegue solicitar esse certificado. É tudo online e é gratuito. Então a gente conseguiu pedir isso aí, se não me engano, você tem que tomar 10 dias antes da sua viagem. A gente fez bem antes. Então a gente fez bem antes isso, tomamos a vacina, pegamos os certificados, aí estava tranquilo. Eu trouxe o certificado impresso com a gente na viagem, todo lugar que a gente vai que precisa desse certificado a gente apresenta. E só precisa tomar uma vez na vida, né? Essa vacina. Eu não me lembro, Hoje em dia eu acredito que é. Antigamente era 10 anos, agora, pelo que eu saiba, é uma vez só que a gente precisa. Mas assim, o que eu queria dizer assim, que é importante você pesquisar bastante para onde você está indo e ver se tem alguma restrição, se é importante você saber de algumas coisas que podem ser úteis para você lá na sua viagem e também para você conseguir chegar lá, né? Então assim, a gente quis gravar esse vídeo e mostrar para vocês toda essa nossa trajetória, esses desvios que a gente fez aí fugindo do coronavírus desde a China. Graças a Deus não pegamos ainda esse vírus, graças a Deus. Tomara não que a gente saiba, né, Ju? Acho que a gente não pegou. Acredito que não, né? Não percebemos nada, né? Com certeza. Então e a gente também toma todos os cuidados. Isso é uma outra questão também que é importante falar nesse vídeo, que a partir de agora o mundo vai mudar, né? E as viagens vão mudar. Então, a gente já tinha vários cuidados que a gente tomava antes e a gente continuou tomando e aumentamos ainda mais os cuidados agora nesse momento de pandemia. Então, a gente sempre lavou as mãos, a gente nunca ficou pegando muito nas coisas e principalmente colocando a mão no rosto. É uma coisa que é importante falar. Isso já é uma questão de higiene normal, uma coisa que eu li outro dia, não só com a pandemia. Uma coisa que eu li outro dia foi que normalmente as pessoas tocam o rosto, a boca, a orelha, o olho, o nariz 26 vezes por hora o rosto. Então assim, a qualquer momento você está, a cada 2 minutos, né, se for contar, quase a cada 2 minutos você está tocando o rosto, por algum motivo você está coçando o olho, coçando alguma coisa. Então isso, se você tocou em algum lugar que tem o vírus, você pode pegar dessa maneira também. Então tem que tomar cuidado, evitar tocar muito o rosto, sempre estar lavando as mãos bem, com sabão, né, até na altura aqui do antebraço. Então assim, é sempre você colocar isso como hábito. Daqui para frente, mais importante do que nunca você ter esse hábito para você evitar ficar doente. Não só o coronavírus, mas outras doenças que também transmitem dessa maneira, com falta de higiene, esse tipo de coisa. Entrou num voo, vai ter muita gente, sei lá, usa uma máscara, acho que é importante, não custa nada. Eu acho que a gente vai adaptar, né? Vai usar isso pro resto da nossa vida agora nas nossas viagens. Não custa nada, né? Você pega um voo de vez em quando, coloca uma máscara, você está num lugar muito cheio, né? Os chineses já têm esse costume. Quando a gente estava na China, ainda não estava, né, com a pandemia, a gente já estava mostrando ali há mais de um mês o país, as pessoas perguntavam pra gente, mas por que esses chineses usam máscara o tempo todo? Não só na China, mas no Sudeste Asiático, na Ásia como um todo, a gente fazia algumas cenas e percebi que as pessoas estavam com máscaras, não todas, mas algumas. E nem se falava em pandemia, nada disso, de vírus, nada disso ainda. Mas eles estão acostumados com uma população muito grande, muita gente, mas né, ouvi dizer, de pessoas. eu li que desde a época da gripe suína, se não me engano, ou gripe aviária, as pessoas costumaram utilizar máscaras, principalmente no metrô, em lugares que estão com mais pessoas, como uma forma de se proteger e também de respeito pelas outras pessoas. Caso elas tussam. Caso elas tussam ou espirrem. Então, para proteger outras pessoas e elas mesmas, elas usam máscaras para evitar isso aí. Então, é uma coisa importante que os asiáticos já têm como prática, que agora, pelo jeito, vai ser pelo mundo inteiro. A gente vai ter que aprender isso, vai ser um novo acessório da moda, e a máscara, né? Então, vai ter que ser dessa maneira daqui para frente e fazer o quê? Né? A gente tem que se adaptar no mundo.
quando várias coisas surgiram no mundo aí com o tempo e as pessoas foram se adaptando. O celular, antes não existia um celular. Então as pessoas agora, praticamente todo mundo sabe usar um celular, usar aplicativos, etc. Então a gente tem que usar agora a máscara, tem que se proteger, tem que utilizar para poder, né, continuar saudável. Uma outra coisa importante é também as pessoas saberem que tem que se manter saudável, se exercitar, terem, né, uma dieta saudável, para poder evitar estar com baixa imunidade e então ficar mais propício a ter uma doença. Quem já viaja bastante já está acostumado a fazer isso. Então, no nosso caso, a gente já está acostumado a estar sempre, né, com vitaminas no nosso corpo. A gente toma complexos vitamínicos durante toda a nossa vida para poder repor, né, tudo que o corpo estiver precisando durante as viagens. Afinal de contas, a gente troca muito de temperatura. Então a gente sai de um lugar quente, vai para um lugar, né, abaixo de zero, a gente sai de um lugar com muita umidade, vai para um lugar seco, a gente está sempre mudando, né, altitude. E é difícil a gente ficar doente, né? Muito difícil, eu nem lembro quando foi a última vez que a gente ficou doente. Desde que a gente tem o canal, acho que nós nunca ficamos doentes na página, né? Eu não me lembro nenhuma vez. E ninguém quer viajar e chegar naquele lugar e ficar doente, ficar uma semana gripado e ruim e tal, de cama. Ninguém quer isso. A gente já ouviu vários casos aí de pessoas que perderam a viagem simplesmente porque chegaram num lugar, caíram de cama e simplesmente não conseguiram aproveitar nada, né? Ou se tiver que tentar aproveitar de alguma maneira, não vai ser a mesma coisa. Imagina você sair mal, com febre, se sentindo mal. Então, assim, isso é uma coisa que você já deve fazer, né? Se você quer começar a viajar. E é importante fazer isso antes, tá? Não vale a pena ir fazer durante só a viagem, porque se você começar a tomar vitaminas durante a sua viagem, seu corpo ainda não vai estar preparado. Você precisa começar bem antes, no mínimo um mês antes da viagem. Você tem que se fortificar para fazer a viagem. É lógico, consulte seu médico para você saber exatamente o que você pode tomar, o que ele recomenda para você. Exatamente. Então isso é muito importante para quem está pensando em começar a viajar, e se isso se tornar um hábito na vida de vocês, vocês já vão estar acostumados com isso também. A gente já está sempre acostumado a estar com o nosso corpo forte e graças a Deus a gente não fica doente aí nas nossas viagens. Então que continue assim. É isso aí. Então agora, a partir de agora, a gente vai estar nessa nossa temporada aqui em Cancún, no México. A gente está doido para poder explorar essa região que é belíssima, todo mundo já sabe disso. O pessoal deve estar doido para conhecer também a nossa casa, né? Porque a gente não vai conseguir explorar tão cedo. Então, a gente sabe que nos próximos 20 e poucos dias a gente não pode ir para lugar nenhum, que está tudo fechado, mas a gente vai curtir pra caramba essa casa agora. A gente está numa quarentena num lugar muito gostoso, a gente não podia ter escolhido um lugar melhor para estar nesse momento. Como vocês podem ver aqui atrás, a casa é super bonita, super bem decorada. O dono é designer de interiores. Então, assim, ele cheio de obras de arte. Ele se mudou para os Estados Unidos e a casa está aqui. Ele não consegue vender a casa ainda porque o mercado no México não está tão bom ainda. Mas ele falou: eu não vou esperar aí, não. Eu já quero morar nos Estados Unidos e quando o mercado melhorar, daqui uns 2 anos eu ponho a casa à venda novamente. Até lá eu preciso de alguém que esteja lá para poder cuidar da casa. Cuidar dos bichinhos de estimação que ele tem aqui, os 4 cachorrinhos. Ele manteve todos os empregados, tá? Continua, então, jardineiro, a gente não tem piscineiro. trabalho nenhum nessa casa. Depois a gente vai mostrar a rotina, a gente vai filmar isso daí para vocês verem também. Então a casa continua com jardineiro, com piscineiro e com faxineira 3 vezes por semana. Então, ou seja, a gente não tem que se preocupar em nada. A nossa tarefa é somente cuidar dos bichinhos de estimação, que a gente também vai mostrar para vocês nos próximos vídeos. E a gente também vai fazer um vídeo fazendo o tour pela casa, né, Elton? É isso aí. A gente vai fazer um vídeo específico mostrando que a gente sabe que todo mundo está curioso para saber como que é essa nossa hospedagem gratuita agora aqui em Cancún, no México. É isso aí. A gente sempre mostra as nossas experiências, tanto nas hospedagens gratuitas que a gente faz, mas também os nossos passeios pela região onde a gente está hospedado. A gente coloca isso, né, se você não sabe ainda, no Instagram, no Facebook, no YouTube também, nos stories, no feed. Procura lá, tem conteúdo pra caramba para todo mundo ver. Né? Se você quer ver alguma coisa passada nossa, procura os vídeos antigos, procura nos stories em destaque. Tem muita coisa lá, muitas hospedagens em países incríveis que a gente já fez e também muitas dicas de destinos, né, para vocês conhecerem, atrações, dicas da cidade. É isso aí. Segue a gente lá no Instagram, no Facebook, no YouTube. Se você não segue a gente ainda, clica lá, segue a gente, que a gente está sempre colocando conteúdo novo para todo mundo curtir aí. Esse tipo de viagem que é muito interessante, muitas pessoas gostam de saber como que é o nosso dia a dia. Muitas pessoas estão viajando dessa maneira também desde que começaram a seguir a gente.
Então a gente quer ajudar, né, o maior número de pessoas aí, né, a viajar dessa maneira também. É isso aí, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação no YouTube e a gente vai mostrando, né, nos próximos vídeos um pouquinho mais dessa realidade que a gente vai ter agora aqui em Cancún, no México. Então tá começando, tá aberta a nova temporada de hospedagem fora da caixa aqui em Cancún, no México. A gente tá super feliz e a gente espera aqui no nosso canal para você fazer companhia pra gente durante esses próximos 6 meses, tá bom? Então é isso aí, espero que a gente tenha esclarecido a maior parte das dúvidas. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui pra gente nos comentários, que a gente vai procurar responder o maior número de dúvidas possível. Se a gente não conseguir te responder na mensagem, a gente vai gravar um vídeo contando sobre isso, se muita gente estiver fazendo as mesmas perguntas. E tá se bom? você conhece alguém que seria interessante conhecer, saber disso que a gente está falando, compartilhe esse vídeo, né, com seus amigos, com a sua família. Isso chega ao maior número de pessoas, é bom pra gente, é bom pra todo mundo aí, para receber mais informação. É isso aí. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até lá! Até o próximo, pessoal!